Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Com alegria e em nome do Senhor, eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma meditação da noite, esse tempo de comunhão, esse tempo de reflexão na palavra do Senhor, esse tempo de quietude que o Senhor nos dá a oportunidade de participar, mesmo à distância geográfica, mas com muita proximidade espiritual, de comunhão, e é o que é mais importante do que qualquer outra expressão de proximidade. Eu fico feliz de poder contar com a sua presença, com a sua companhia, aqui todos os dias, às 18 horas, na nossa meditação da noite. Eu creio que depois de uma manhã de graça, de bênção, de vida, depois de uma tarde de afazeres diversos, como é bom dar uma parada, uma sossegada, ficar quietos na presença do Senhor para iniciarmos esta noite. Este é o propósito da meditação da noite, para o qual eu te convido a participar mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Ó Deus querido, Deus bondoso, que privilégio, seu Deus, estarmos aqui mais uma vez, debaixo das tuas mãos poderosas, protetoras e santas mãos. Muito obrigado, Senhor, porque há vida em nós, há esperança em nós. Há, seu Deus, um desejo enorme de compartilhar a fé, o amor, o perdão, a alegria de estar em tua santa presença, Pai. Ó Deus Santo, Deus querido, eu te louvo pela companhia maravilhosa de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. Que esse tempo de comunhão precioso seja para todos nós. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador eterno. Amém e amém. E assim, minha querida irmã e meu querido irmão, nós já estamos caminhando para mais um final de semana. Hoje já é sexta-feira. E nessa sexta-feira, dando continuidade às nossas meditações sobre companheirismo, tendo como referência para nós os companheiros e companheiras de ministério, de missão do apóstolo Paulo. Eu disse aqui mais de uma vez que o apóstolo Paulo, ele foi um servo de Deus, que sempre soube construir pontes de relacionamento. E ele transformou todas as pessoas próximas a ele em missionários e missionárias, junto com ele, à medida que ele ia por todo o mundo greco-romano, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Nesta noite, em nome do Senhor, eu quero trazer à memória um companheiro do apóstolo Paulo, que eu creio a maioria de nós conhecemos. Trata-se de Silas. Silas, este companheiro que começou a fazer parte mais intensa da vida e do ministério do apóstolo Paulo a partir da sua segunda viagem missionária. E Silas ficou muito conhecido também por causa daquele episódio quando ele esteve preso junto com o apóstolo Paulo e depois de sofrerem terríveis açoites, lá no fundo do cárcere, eles oravam e cantavam louvores ao Senhor quando as cadeias se abriram. Nós vamos ler daqui a pouco parte desse texto. Mas antes de lermos o texto,
eu quero lembrar como foi que Silas surgiu na história do Novo Testamento. A primeira referência que nós encontramos a respeito de Silas foi durante o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja cristã, que está registrado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando estavam ali discutindo, orando, debatendo a respeito de levar o evangelho com intensidade ou não para todas as nações gentílicas e não exigir daqueles que não eram judeus, à medida que aceitavam a Jesus, também serem circuncidados na carne. E ao final, no ambiente inspirado pela presença santa do Espírito Santo de Deus, chegaram a uma conclusão. Escreveram uma carta, uma decisão, que precisava essa decisão ser levada às igrejas, a começar por Antioquia. E além de Paulo e Barnabé, escolheram mais 2 servos de Deus. Diz a palavra que eram nobres, honrados na comunidade de Jerusalém. E esses homens foram Judas e Silas. Então Silas, junto com Paulo, Barnabé e Judas, foram escolhidos para levar a decisão da igreja de Cristo em Jerusalém para todas as demais igrejas, a começar por Antioquia. Depois nós vamos encontrar também uma referência no versículo 32 do capítulo 15 de Atos, dizendo que tanto Judas quanto Silas, eles eram profetas. Eles tinham o dom da profecia. E na sequência, logo quando vai começar a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, em razão daquela separação de Barnabé e Paulo, que nós aqui já falamos, quando falamos de João Marcos, então Barnabé seguiu missão com João Marcos e Paulo escolheu para ir com ele Silas. Então Paulo e Silas, a partir de então, começam uma viagem missionária. E mais de uma dúzia de vezes, eu não contei, mas repete-se muitas vezes a expressão Paulo e Silas, Paulo e Silas, Paulo e Silas. Não há nenhuma dúvida do companheirismo, da comunhão, da proximidade, do comprometimento que havia entre esses 2 homens de Deus no semear do Evangelho, mostrando para nós mais uma vez a importância dessa parceria, desta cumplicidade no anúncio do Evangelho. Isso está se perdendo no meio de um mundo egoísta, personalista. Está se perdendo esta prática de se ter um companheiro, uma companheira de caminhada, de jornada, faça sol, faça chuva, tenha tempestade ou bonança, tempo de riso ou de choro. A gente sabe daqueles que caminham ao nosso lado. A relação de Paulo e Silas e de outros colaboradores e colaboradoras que Paulo tinha nos revela de maneira tão intensa a importância desse companheirismo. E nós então vamos encontrar, e eu leio Atos, capítulo de número 16, não vou ler a íntegra da narrativa, mas o apóstolo Paulo e Silas, eles chegaram até Filipos, e lá começaram a evangelizar, e aí houve a cura de uma jovem que era possessa de espírito de adivinhação, e as pessoas que lucravam com a escravidão, com a possessão daquela jovem, esses se revoltaram contra Paulo e contra Silas, fazendo acusações falsas contra eles, de tal maneira que eles foram presos, e como se não bastasse a humilhação, o castigo de serem presos, também foram açoitados. Açoite, meu irmão e minha irmã, é uma surra que a pessoa tomava, era uma tortura que a pessoa tomava com chicotes. Geralmente, ao final de um açoite, ao final dessa tortura,
a pessoa estava com as suas costas, com seus braços, tudo machucado, cortado pelo couro dos chicotes e do ódio com que as chicotadas saíam dos braços dos carrascos e chegavam até os corpos de quem sofria os açoites. E assim estava Paulo e Silas, machucados, feridos, jogados lá no canto, na pior cela daquele cárcere insalubre, frio, escuro do Império Romano em Filipos. E foi aí que diz assim a palavra de Deus, capítulo 16, a partir do versículo 25, nessas condições que minimamente eu descrevi. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo e Silas, meia-noite. Eu fico me perguntando, para nós até hoje, pelo menos para a maioria de nós, meia-noite dentro da normalidade de um dia a dia, já é considerada uma alta hora, já é considerada tarde. Imagine numa época que as pessoas jantavam às 5 horas da tarde e iam recolher-se para o descanso noturno por volta das 19, 20 horas. Por que eles estavam acordados a esta hora? Com certeza os ferimentos, a dor provocada pelos ferimentos, o incômodo de um corpo machucado, alquebrado pelas agressões, fazia com que aqueles 2 homens ali estavam sofrendo e não conseguiam nem mesmo encontrar um bom sono. Então o que eles fizeram? Oravam e cantavam. Oravam e cantavam. Será que eles eram insensíveis? Será que eles tinham um parafuso a menos? Será que eles eram alienados? Não. O companheirismo de Paulo e Silas nos ensina que companheiros de missão, companheiros de jugo, eles encontram na oração e no louvor razão para superar os piores momentos. Nesta quadra da história de Paulo e Silas, este era o pior momento que eles estavam passando. E no pior momento que eles estavam passando, sem saber até se sairiam do fundo daquele cárcere com vida, eles oravam e cantavam. Eles oravam. É bom a gente recordar aquela definição de oração que nós aprendemos na infância, em que ensinamos às crianças. Orar é conversar com Deus. Eles conversavam com Deus. Eles falavam com Deus. Eles tinham intimidade com Deus, não somente nos momentos de alegria, mas eles tinham intimidade com Deus com as costas toda machucada por causa dos açoites. Eles cantavam louvores. Sabe por quê? Porque eles tinham comunhão com Deus. E eles sentiam como outros apóstolos, e o próprio apóstolo Paulo em outros momentos também manifestou-se, dizendo que sentia prazer, alegria de sofrer por causa de Cristo Jesus, do nome de Cristo Jesus. Então há razão para cantar, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do luto, da dor, do sofrimento. Nós temos razão para conversar com Deus e temos razão para louvar ao nosso Deus. E meu irmão e minha irmã, esta amizade provocou algo sobrenatural. A oração e o louvor de Paulo provocou
uma ação de Deus de maneira efetiva e maravilhosa. Diz que de repente as cadeias se abriram. As cadeias se abriram. Houve um mover de Deus no companheirismo de Paulo e Silas, lá naquela cadeia, um servindo de apoio para o outro. Você já esteve numa situação de perigo, meu irmão e minha irmã, e que você foi fortalecido, fortalecida por ter alguém do seu lado? Você já vivenciou o luto? Então você sabe como foi importante ter alguém do seu lado naquele momento. Não para ficar verbalizando, falando demais, mas para estar contigo em oração e louvando a Deus. Você já passou por lutas, provações, perseguições, fofocas, injustiças e teve alguém do seu lado? Você sabe. Oh, meu irmão, você sabe como isso foi importante para a sua vida. Essa pessoa que colocou a mão no seu ombro, que te ofereceu o consolo, que te ofereceu o dobrar os joelhos para orar junto contigo. É isto que o apóstolo Paulo e Silas, no seu companheirismo, nos ensina nesta noite. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, está carecendo de alguém para caminhar do teu lado, para ser parceiro e parceira de oração, de louvor, para continuar seguindo, é preciso orar ao Senhor e pedir. É preciso rever se de repente não está em você este impedimento de ter gente junto com você, junto contigo. Que Deus nos abençoe, que Deus faça com que nunca nos falte esses abençoados companheiros de missão, essas abençoadas companheiras de missão. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, obrigado, Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos porque nós não estamos sozinhos. Senhor, há a tua promessa de companhia, mas é bom também, seu Deus, receber a promessa de termos irmãos e irmãs junto conosco nesta trajetória, na trajetória por este mundo, ó Pai. Ó Pai, nesta noite, eu somo a minha voz às vozes dos meus irmãos e irmãs para te agradecer pelos nossos companheiros de missão, as nossas companheiras de missão, aqueles irmãos e irmãs que sempre estiveram, sempre estão do nosso lado, seja qual momento for, ó Senhor, somando forças, somando fé, somando oração, somando louvor, para nós seguirmos em frente. Obrigado, ó Pai. Não teria como nós caminharmos sem essas pessoas que tanto nos animam, tanto nos inspiram para sermos fiéis a Ti. Muito obrigado. Abençoa cada irmão, cada irmã que vem à nossa memória nesta hora. Abençoa, seu Deus, nossos amigos, amigas, companheiros de caminhada. Muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Amanhã, se Deus assim nos permitir, aqui estaremos para compartilhar mais um dos companheiros de missão do apóstolo Paulo ou companheira de missão do apóstolo Paulo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma ótima noite debaixo da graça do nosso Deus. Um beijo, um abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém.